Oi, sejam bem-vindos. Eu me chamo Bianca Feitosa e o tema de hoje é educação. Hoje vamos falar sobre educação, tendo como base esse livrinho aqui, que de pequeno só tem o tamanho. O nome do livro é As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, escrito pela Dorothy Sayers, publicado pela editora Quirion, que é uma editora parceira. Olha só, o livro não é muito grande, mas o conteúdo dele, em contrapartida, é gigante. Todo marcadinho, que comigo é assim. Bom, a Dorothy Sayers, ela foi uma escritora e ensaísta britânica do século XX. Ela cursou letras e literatura medieval. Porém, apesar dos seus diversos escritos aí pelas áreas do saber, como cultura, educação e até mesmo na área teológica, tá? Um fato curioso aqui é que ela era amiga íntima do C.S. Lewis, um autor muito querido por mim. Mas apesar de todos esses escritos, o que a tornou famosa e o que a trouxe à independência financeira foi os seus escritos na área de romances policiais. Ela escrevia aí literatura policial e isso tornou ela muito famosa, né? Mas ela escreveu esse livrinho aqui. Primeiramente, ele foi publicado numa conferência, num curso ministrado por ela em Oxford, em 1948, e se tornou um clássico, né? Foi tão grandioso que ele se tornou um clássico da educação clássica lá. Clássico da educação clássica, é isso aí. Tudo certo. Mas o que ela vai falar aqui, né? Quais são as ferramentas que foram perdidas aí da aprendizagem ao longo desse tempo e por que eu tô trazendo isso pra cá? Porque, primeiro, eu acho muito importante esses temas relacionados à educação, principalmente em como o Brasil anda nos últimos anos, né? E esse livro, ele tem uma introdução do Gustavo Bertoche, em que ele contextualiza essa obra, trazendo as reflexões da autora para o Brasil do século XXI. Eu achei genial, tem muitos insights muito bons, que à medida que você vai lendo, você vai concordando e ao mesmo tempo se assustando, porque você vê que isso tudo é muito atual. A autora, ela faz um diagnóstico da educação daquela época, observando como as coisas andam. Muita gente fala, por que ela falaria sobre educação, né? E ela fala que, por mais que ela não seja professora, ela foi aluna, né? Então ela começou a observar a partir daí, de sua própria experiência. E uma das críticas que eu concordo bastante aqui é que o currículo educacional, ele é extremamente extenso, tem muita informação e ele é muito centrado na memorização. Do período da educação antiga para a educação moderna, perdeu-se várias ferramentas aí que já eu vou falar. Uma coisa que ela fala, que eu concordo bastante aqui, é que a educação moderna, ela é centralizada em ensinar matérias diretamente para o aluno. O aluno já pega aquilo bem mastigadinho. E o ensino antigo, ele não era assim. Ele se centralizava em ensinar as ferramentas da aprendizagem para o aluno correr atrás do aprendizado dele sozinho. Quais eram essas ferramentas? Artes liberais, gramática, retórica e dialética. Mas, antes de falar um pouquinho mais sobre elas, vamos continuar falando sobre o currículo educacional extenso. Ela fala, e o Gustavo Bertoche fala de uma forma magistral na sua introdução, o currículo é tão extenso que nem sobra tempo para o que realmente interessa. Que é o quê? Como ele fala aqui na página 16, a leitura, a interpretação, a escrita e o debate, que constituem toda a base do progresso escolar e acadêmico posterior. O que ele fala aqui? Que isso nem é culpa dos professores. Porque podem dizer, mas os professores não é culpa deles, porque os professores também são vítimas desse sistema. Então, os professores que estão ensinando hoje, eles passaram por essa mesma educação que centraliza o ensino somente para memorização. Isso resulta no quê? Que com tantas matérias, o aluno memoriza todas aquelas informações até fazer a prova. Termina a prova, ele esquece tudo. E, para piorar, trazendo de novo para o Brasil, toda a educação, que no caso aqui pode ser chamado
perfeitamente de apenas escolarização. Ela é voltada para passar no vestibular. Então, todo o foco é apenas o vestibular. Deixou-se realmente de transmitir o conteúdo para o aluno somente para que ele memorize. Tem aí diversas fórmulas, tem aí macetes, somente para que ele consiga colocar aquilo na prova. Então é muito comum um aluno, um estudante, negligenciar uma outra disciplina, uma, duas disciplinas, em detrimento de outras que ele considera mais difíceis. Então, algumas acabam sendo negligenciadas. Nesse livro aqui, A Educação da Vontade, também da editora Kiron, do Jules Payot, logo no primeiro capítulo, ele fala uma coisa que é muito importante, eu acho muito importante que ele fala, que é que na página 29, a quantidade de trabalho é frequentemente nociva à qualidade. Aqui ele está se referindo ao trabalho intelectual. Aqui no ensino brasileiro, e já naquela época lá, em 1948 na Inglaterra, que é o contexto aqui que a Dorothy Sayers escreveu esse livro, aqui já se visava mais a quantidade de conteúdos passados do que a qualidade. Então, não adianta muito focar muito na quantidade e perder de vista a qualidade. Não adianta você dizer que leu 100 livros por ano, 300 livros por ano, se no outro ano você não vai lembrar o que leu de verdade e nem de um. Você não vai lembrar todo o conteúdo de um, dos 300. Então, a quantidade e a qualidade, elas não estão associadas no ensino brasileiro. Tem um trecho muito importante desse livro aqui, Ensaios sobre os Deuses Depressivos, da editora Vive, que ele fala que a educação na Grécia, ela era baseada em formar o homem para enfrentar a vida e enfrentar problemas, né? E hoje, a educação, o foco da educação é totalmente outro. É totalmente voltado para a quantidade, voltado para o vestibular. O foco da verdadeira educação, como diz Dorothy Sayers, deve ser ensinar o aluno a caminhar sozinho, fazer ele aprender a aprender. E é para isso que as ferramentas que ela defende, a gramática, a retórica e a dialética, que são as artes liberais, conhecida aí o Trivium, né? Por isso que elas são tão importantes. Porque com o domínio dessas artes, com o domínio dessas habilidades, o aluno ele consegue pegar qualquer assunto que ele queira aprender, ele consegue aprender sozinho. Não se ensina as matérias, se ensina as ferramentas para que ele consiga chegar nas matérias, sozinho. Esse deve ser o verdadeiro foco da educação para Dorothy Sayers. E como ela propõe o retorno dessas ferramentas para que haja uma melhora aí na educação? Ela propõe o retorno dessas ferramentas no ensino regular, aí conhecido como ensino fundamental e ensino médio, em 3 fases para as aplicações dessas 3 artes. A primeira fase é denominada a fase do papagaio por ela, e nessa fase ensina-se a gramática. Aproveita-se a boa memorização do estudante, aproveita-se a sua inclinação para aprender muitas coisas ao mesmo tempo, só que sem muitas explicações racionais, porque nesse momento a capacidade de raciocínio dele não está apurada. Então, não adianta você dar muitas explicações, porque ele não vai conseguir pegar essas explicações. Deixa essas explicações para um momento posterior, na próxima fase, que é a fase do atrevido, onde se ensina a dialética. Aqui, como a capacidade de raciocínio dele já vai aparecendo, por quê? Por que a fase do atrevido? Porque é a fase em que a criança começa a fazer muitas perguntas, começa a entender melhor as coisas, e aí sim você consegue explicar algumas coisas para ele. Como ele já tem um básico, um domínio da gramática, ele já tem memorizado algumas coisas importantes, agora ele começa a pegar explicações mais racionais. Então aqui, todo o foco pedagógico nessa fase, ele deve ser centrado
no ensino da lógica formal. Ele deve aqui construir bons argumentos, escrever bem e detectar também argumentos falaciosos. O ensino da lógica formal, a Dorothy Sayers diz que foi abandonado, né? Porém, ele é muito importante ainda, e a gente hoje, vendo a péssima interpretação textual das pessoas, vendo a péssima capacidade de raciocínio lógico das pessoas, da maioria das pessoas, principalmente em áreas radioativas aí, que eu gosto de falar, que são as redes sociais, a gente percebe a importância e a falta que faz o ensino da lógica. Já aí, com um bom domínio da gramática e da dialética, né, que aí envolve a lógica formal também, passa-se a terceira fase. Nessa fase, ela denomina a fase do poeta, que seria aí a fase que se ensina a retórica. Nessa fase, o aluno ele começa a se expressar mais, seria aí mais ou menos o ensino médio, e ele começa a trilhar o seu caminho sozinho. Ela defende que aqui não deveria ter disciplinas obrigatórias. Foca-se muito em muitas coisas que, na verdade, o estudante pode nem utilizar e acaba não focando como seria bom ele focar em algo que ele realmente gosta para trabalhar isso profissionalmente, para trabalhar isso no seu futuro. Um exemplo disso é que muitos alunos do ensino médio não sabem sequer do que gostam, não fazem ideia do que fazer da vida, porque eles não tiveram uma base desde os seus anos iniciais do estudo e chegam muito perdidos no ensino médio, porque não sabem mesmo o que significa cada disciplina, o que significa cada curso que eles podem fazer na faculdade. Então é muito normal depois do vestibular, até quando ele chega na faculdade, ele chega totalmente perdido. Então, aqui ele já saberia quais são as suas inclinações pessoais para a sua profissão, para o seu futuro, e focaria nas disciplinas relacionadas a essa inclinação. Então ele focaria já nessa fase no que ele realmente quer fazer. Aqui, nessa fase, ele já consegue aprender as disciplinas sozinho. Então, esse deveria ser o foco da educação. Aprender a aprender. Fazer o aluno aprender a aprender. Não ensinar diretamente as matérias, não ensinar aquele decoreba, mas realmente ensinar conteúdos. Preparar. Não é ensinar. É preparar o aluno para que ele consiga receber e procurar qualquer tipo de conteúdo sozinho. E a gente vê que as escolas no Brasil hoje não incentivam isso. E a Dorothy Sayers, na Inglaterra, já havia percebido isso lá no século XX. E o Gustavo Bertoshi trouxe a situação para o Brasil de uma forma muito perspicaz. Gostei muito da abordagem dele aqui nesse livro. E essa reflexão que a Dorothy Sayers trouxe, para mim, ela é muito relevante para o Brasil atual. E eu vou finalizar com um trecho dela mesma no final do livro, que está na página 81 para quem quiser consultar, que é uma coisa que eu já falei aqui durante o vídeo quase todo, mas eu vou finalizar para finalizar bem, né? O único e verdadeiro fim da educação é simplesmente este: ensinar os homens a aprender por si mesmos. Qualquer tipo de instrução que ele falhe em alcançar esse objetivo é um esforço em vão. Então, é isso, galera. Eu vou deixar aqui na legenda os livros que eu citei, os 3 livros que foram citados aqui, né? E vou deixar o link do site que vocês podem adquirir eles com desconto, que é o site da Edições Kirion. Vocês colocando o meu cupom, vocês ganham mais 5% de desconto na compra, na finalização da compra. E se você gostou do conteúdo, se você gostou dessa resenha, se você achou interessante esse livro, não deixa de curtir, não deixa de comentar e não deixa de compartilhar. É um gesto muito pequeno, mas pra mim ele é muito importante, porque vai ajudar bastante esse canal aqui. E se você quiser falar da sua experiência na escola,
para podermos conversar mais sobre educação aqui nesse perfil, você pode comentar a sua experiência na escola ou na faculdade, ou o que você achou dessa proposta da Dorothy Sayers aqui, ok? Beijo, até a próxima!